E eu quero começar lendo o Salmo 37, o verso de número 8. Salmo 37, 8. Lembrando a todos que nós estamos seguindo aqui uma sequência da oração, né, pela família. Já oramos pela ação do amor, ação da alegria, e hoje nós vamos orar pela ação da longanimidade. Quando eu digo ação, porque o fruto é um só, o fruto com as suas qualidades, com as suas ações em nosso favor. Então hoje nós vamos falar de longanimidade, lembrando que longanimidade é paciência. Eu peço a você, irmão, se você puder marcar, eu acho que não tenho lembrança de ter pedido para a igreja fazer marcação da ministração, mas a de hoje eu peço, se você pode, seja naquele texto, né, pelo celular, ou se você tem aí uma caneta, um papel, marque as referências, porque eu vejo que são instruções para a vida, não é só para agora não, né? É para amanhã, é para a semana que vem, é para daqui um mês, daqui um ano, para você sempre lembrar quando se falar de paciência, de longanimidade. Primeiro eu quero começar, irmãos, trazendo para você a definição da palavra longanimidade. Alguém sabe? Alguém lembra o que significa longanimidade? Devido à palavra você já vai ter um entendimento. Longanimidade. Longanimidade significa, irmãos, longo ânimo. A pessoa longânima é uma pessoa que tem um ânimo, vamos dizer assim, longo. Ou seja, irmãos, está no sentido, a pessoa ela não desanima fácil, ela não é então uma pessoa que desespera, né, facilmente. Por quê? Porque ela tem um longo ânimo, longânima. Amém, igreja? Entenderam? Aprendeu a primeira lição? Longânimo, longo ânimo. A pessoa que tem ânimo, para frente, nada me desanima. Por mais que a luta venha, eu sou longânimo, eu tenho ânimo, eu tenho um longo ânimo que na palavra de Deus o Senhor tem me ajudado. Então, é a definição de longânimo. E o significado de longânimo, né, é paciência. E o que é paciência? Diga comigo, é a arte de saber esperar. Amém. Então já vimos aqui a definição. Longânimo, longo ânimo. Paciência é a arte de saber esperar. Irmãos, sobre isso, esteja com o coração aberto e vamos começar a ler. E Deus vai falar ao nosso coração. Salmo 37, o verso 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Troca de tradução, por favor, a Viva e uma outra também. Eu estava fazendo essa leitura à tarde, foi muito importante eu fazer aqui a leitura de 2, 3 traduções diferentes para a gente chegar aqui, o entendimento é um só, né? Mas vamos ler na tela mais perto aí, o que está escrito na NVI? Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça. Isso, pega agora, igreja, só leva ao mal. Amém. Muda aí a tradução. A NVT, nova versão transformadora. Deixa a ira de lado. Não se enfureça. Não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo. Então vamos pegar a parte inicial e a parte final para chegarmos a uma conclusão. O salmista está dizendo assim, irmãos, quem vive irado, quem vive sem paciência, quem vive, irmãos, vamos dizer assim, de uma forma descontrolada,
olha, a pessoa ela só vai viver em prejuízos. Ela só vai viver, irmãos, em grandes situações que ela vai ser envolvida para ser tomada pelo mal. Então pega a parte inicial e afinal você entende que ele está dizendo assim, ó, se você não tiver paciência, você vai ter grandes prejuízos. E aí então começa a ministração, irmãos, ao nosso coração. É um dever nosso, é um posicionamento nosso, querer viver com esse fruto chamado paciência. Primeiro, irmãos, se somos de Deus, o fruto do Espírito da paciência tem que estar em nós. Amém, igreja? Porque o fruto do Espírito, quem produz o fruto é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em nós, cabe a nós ter esse fruto presente na nossa vida. Só que muitas vezes nós acabamos deixando, né, isso de lado. A gente acaba não recorrendo à palavra e muitas vezes nós somos até levados para viver de uma forma impaciente. Eu quero aqui, irmãos, então dizer para a igreja que o mundo moderno tem pressionado as pessoas contra o tempo e por isso muitas pessoas ficam ansiosas e preocupadas. Mas eu quero te dizer que somente com a ação do Espírito Santo nós vamos conseguir desfrutar diariamente da paciência, mesmo diante das lutas do dia a dia. Amém, igreja? Você pode interagir comigo? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim, o mundo moderno tem pressionado as pessoas contra o tempo. Por isso muitas pessoas ficam ansiosas e preocupadas. Mas diga para ela assim, não se preocupe, porque através do Espírito Santo conseguiremos desfrutar de paciência, que mesmo diante de lutas, no nosso dia a dia, vamos ser pacientes. Amém. Você parou para analisar o que nós falamos aqui? O mundo está pressionando, irmãos, as pessoas. Veja que às vezes nós somos pressionados. Eu estava dizendo isso para a igreja hoje de manhã e à tarde. Tem gente que não é as pessoas que pressionam ela. Tem gente que não é o patrão que pressiona ela. Não é, irmãos, uma autoridade que pressiona ela. Muitas são as pessoas que ela mesma tem se pressionado. E com isso a pessoa ela vive impaciente. Ela vive com uma cobrança interna. Ela vive mal, irmãos, porque ela se cobra de uma forma tão grande que isso não é certo, né? Essa cobrança que ela mesma coloca, né? Querendo ser ou ter ou conquistar algo que ainda não é o seu tempo para acontecer. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitas pessoas, eu não vou entrar nesse, vamos dizer assim, aspecto, mas é bom lembrar, irmãos, que muitas pessoas que vivem impacientes, vivem mal de saúde. Já viu pessoas ficarem doentes porque não têm paciência? Já viu pessoas que a pressão sobe, pressão desce, sobe, desce, a vida da pessoa, a saúde da pessoa fica, irmãos, instável, a pessoa ela fica mal porque ela não tem paciência, ela está no meio de tantas pressões, ela está no meio de tantas lutas, que isso está, irmãos, fazendo com que a pessoa ela fique sendo controlada. Então, já que entramos aqui nesse mérito aqui, né, ou seja, a palavra sobre a paciência, abra sua Bíblia agora, por favor. Nós vamos fazer uma leitura aqui e eu quero entender com você algo muito importante. Eclesiastes 10:4. Eclesiastes capítulo 10,
o versículo de número 4. Antes da gente ler, eu quero só fazer uma pergunta, não precisa responder em voz alta, mas a pergunta é, irmãos, você é uma pessoa paciente? Você pode perguntar isso para a pessoa que está perto? Não responda não, né? Senão tem gente que vai se entregar aí. Você é uma pessoa paciente? Tem gente que já está se entregando, né? Não responda não. Deixa Deus falar com você. Você é uma pessoa longânima? Porque, como eu disse para você no início, irmãos, longanimidade é ânimo longo. Longanimidade também é o poder de suportar ofensas. É a paciência, né, que então muitas vezes está faltando na nossa vida. E por não ter essa paciência, nós não suportamos as ofensas, as lutas, as situações adversas que estão na nossa vida. Eu vejo essa declaração aqui de Eclesiastes 10, 4, com uma profundidade, irmãos, de entendimento que o Senhor pode nos entregar aqui agora, através da leitura. Vamos ler primeiro. Diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o seu lugar. Repete de novo: levantando contra ti o espírito do mal, né, o demônio, a obra infernal, não deixe o teu lugar. Vamos por parte aqui, irmãos. Que lugar é esse? Repete comigo: palavra de Deus. Levantando contra você, irmãos, uma ofensa, não saia da palavra. Levantando contra você uma acusação, não saia da palavra. Porque se você sair da palavra, você vai ficar impaciente. Na palavra, no Espírito, nós temos o fruto da paciência. Mas fora da palavra, irmãos, a gente vai agir na carne. É assim ou não é? E agir na carne é agir de forma impaciente, aonde a gente vai perder a razão, né, por não praticar a fé, por não estar sobre a palavra, e aonde então o diabo, o inimigo, vai criar meios para nos tirar da presença de Deus. Olha só, eu falei isso à tarde, vou aqui dizer para você, mas eu peço, irmãos, compreensão, porque isso aqui pode trazer muita confusão de entendimento na mente de muita gente. Se você puder marca aí para você ler depois e entender. Mas repete comigo assim: o diabo não pode tirar ninguém da presença de Deus. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, isso não é verdade, já vi tanta gente sair da igreja, sair da presença de Deus, que o diabo tirou. Irmãos, isso não é verdade. O diabo não pode, não tem condições de tirar ninguém da presença de Deus. Primeiro, vamos olhar aqui por esse lado. O nosso Deus é grande. A grandeza de Deus, irmãos, a gente não tem ideia. A gente fala quão grande é o nosso Deus, né? O meu Deus. Mas a gente não sabe da grandeza de Deus. O quanto Ele é imenso, o quanto Ele é grande. Deus, na sua grandeza, irmãos, Ele nunca que vai permitir Satanás tirar um filho da sua presença. Porque Deus, como Pai, Ele cuida do filho. Ele ama o filho, Ele protege o filho. Amém, igreja? Então Deus, na sua grandeza, jamais vai perder essa batalha para o diabo. O diabo se coloca assim: eu vou tirar o fulano da presença de Deus. Deus logo vai dar um basta, chega para lá. Não tem condições. E o que está acontecendo? Por que muita gente está saindo da presença de Deus? É o que eu falei agora há pouco, antes de expressar dessa forma. O diabo cria situações que provoca a pessoa a agir na carne, na irritação,
no nervosismo, então nesse momento nós estamos dando legalidade ao diabo, ao ponto do diabo então nos vencer. E aí, irmãos, quem sai da presença de Deus sou eu. Não é o diabo que me tira. Eu que saio da igreja, eu que saio da presença de Deus, eu que saí da palavra de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entendida essa parte? O diabo não tem o poder, ele não tem a sua grandeza para tirar ninguém da presença de Deus. Só que o diabo usa meios, usa situações, usa até pessoas. Usa ou não usa? Para tirar, irmãos, a pessoa da palavra, para que então ela tome a decisão de sair da presença de Deus. Por isso que aqui em Eclesiastes 10:4 está dizendo: levantando contra ti a ação diabólica, a ação maligna, vamos dizer, a astúcia de Satanás, não deixe a sua posição, o seu lugar, palavra de Deus. Irmãos, por mais difícil que seja a luta, por mais difícil que seja aquela batalha que você está travando ali na oração, no confronto, não saia da sua posição de filho de Deus. Não saia da sua posição que Deus te colocou, que é sobre a palavra. Amém, igreja? Olha só, eu quero aqui mostrar para você, eu já ia comentar aqui uma passagem que eu estava lendo no sábado da Ana. Daqui a pouco eu falo para você sobre esse requisito aqui da Ana. Então veja que haverá situações que o inimigo vai forçar a barra. O inimigo vai, irmãos, de uma forma usar pessoas para então nos tirar da presença de Deus. Mas ele nunca vai conseguir. Mas ele vai de uma forma fazer com que a gente tome essa decisão. Eu quero ler com vocês aqui agora. Abra a sua Bíblia. Você que está com a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 20. O verso de número 17. 2 Crônicas, capítulo 20, o verso de número 17. Não esqueça de Eclesiastes 10:4. Levantando contra ti o mal, levantando contra ti o demônio, a obra do inimigo, não saia da sua posição. Qual é a sua posição mesmo? Palavra de Deus. Não saia por nada, porque se você sair, você vai estar, irmãos, agindo na carne, e certamente você vai viver com as irritações. 2 Crônicas 20, o verso de número 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Confesso a você, irmãos, que quando eu li isso aqui hoje, veio um despertamento assim, bem diferente do normal que a gente pratica na fé, e eu quero compartilhar com você. Olha só, em regra, irmãos, quando uma situação adversa se levanta na sua vida, o que você faz? Você parte para cima. A expressão é essa, né? Eu vou orar, eu vou partir para cima, eu vou agir, eu vou tomar uma atitude. É assim ou não é, irmãos? O inimigo está se levantando lá contra a sua família, está fazendo algo lá no seu trabalho. Em regra, o que a gente faz? Age. Em regra, a gente, irmãos, toma decisões. Em regra, nós queremos resolver imediatamente aquele problema. É assim ou não é? E nesse texto aqui, e nesse versículo, Deus fala para ficar parado. Deus fala para não agir.
Deus fala para não tomar atitudes, decisões. Volta a ler aí, irmãos. Nessa peleja, nessa batalha, não tereis de pelejar. Para aí. Veja que é nessa batalha. Então vai entendendo, irmãos. Vai ter momentos que é para agir. Vai ter momentos que é para você tomar decisões. Vai ter momentos que é para você se posicionar. É para você, irmãos, se movimentar. Diga ao meu povo que marche. Lembra Deus falando? Mas nessa peleja não tereis de pelejar. Quem veio na segunda-feira, Deus me deu uma direção. Compartilhei com os irmãos aqui, até gravamos. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus, querendo resolver coisas que só Deus pode resolver. Às vezes a pessoa ela quer mudar a vida de um filho e ela diz assim: você muda ou você vai apanhar, ou você vai sofrer danos, ou isso, aquilo. Sendo, irmãos, que somente o Espírito Santo que pode convencer a pessoa, o filho, o marido, a esposa ou qualquer outra pessoa a ter essa mudança que nós queremos. Está entendendo, irmãos? Aí a gente quer tomar o lugar de Deus. Deus, fica de lado aí que eu vou fazer. Eu vou falar para o fulano, eu vou falar para o ciclano deixar de fazer isso. Aí a gente se desgasta, a gente fica triste, frustrado, porque nós não chegamos ao resultado que nós queríamos chegar. Por quê, irmãos? Porque nós tomamos o lugar de Deus. Diga comigo, irmãos, tem coisas que só Deus pode fazer. Concorda com isso ou não? Tem coisas, irmãos, que ainda que a gente queira fazer, ainda que a gente queira agir, ainda que a gente queira tomar uma decisão, pode ser que, irmãos, a gente ali apenas esteja atrapalhando. Então, nesse caso, nessa peleja, Deus falou assim: não peleje, não faça nada. Não tereis de agir, não tereis de tomar atitude nessa peleja. O que ele fala para fazer, igreja? Ficar parado. Aí, irmãos, é onde eu comecei a refletir. Você já viu que é mais difícil ficar parado, sem fazer nada, ainda que Deus manda fazer, do que você tomar uma atitude diante daquilo que Ele falou para fazer? Tenta assimilar isso, irmãos. Tenta assimilar, separar esses dois lados. O lado que quando Deus fala para a gente agir, a gente vai agir. A gente, irmãos, em movimento, a gente está envolvido ali, a gente passa o tempo e nem percebe. Mas quando Deus manda a gente ficar parado, a gente não pelejar, você já viu quanto é difícil ficar parado? Mesmo Deus mandando ficar parado? E aí é onde veio a ministração. Eu disse para a igreja assim: irmãos, a gente tem que ter mais fé para então ficar parado do que até mesmo para agir, porque quando agimos a gente está envolvido naquilo que estamos fazendo, e a gente nem vê o tempo passar. Agora, irmãos, imagina você parado. Foi Deus que mandou, mas você está parado, sem fazer nada. Eu quero resolver, não, mas Deus não está te deixando fazer nada. Aí entra o que, irmãos? Se a pessoa não está ligada em Deus, ela vai querer sair da sua posição, Eclesiastes 10:4. E agindo fora da palavra, fora do posicionamento, a pessoa vai agir na carne. E agindo na carne, ela vai ficar como? Irritada, sem paciência. Eu estava falando, irmãos, para a igreja hoje. Você já viu o quanto é difícil ter paciência? O quanto é difícil ficar parado, aguardando? Porque quando Deus está falando aqui para Josafá, para esse povo aqui, veja que nessa peleja não tereis de pelejar. Em outras palavras, Deus está dizendo: tenha paciência. Lembra do Salmo 40, verso 1?
Esperei no Senhor com paciência. Quando Deus nos deixa esperando, irmãos, é porque Ele está tratando conosco. Muitas pessoas, elas precisam ser tratadas no seu interior acerca da paciência. Tem gente que não tem paciência para nada, não sabe esperar, não sabe aguardar, e quando, irmãos, foge um pouquinho da paciência, a pessoa se explode. Não tem aquela tradução, aquela versão, aquela pronúncia que a pessoa fala assim: o fulano tem pavio curto. Alguém tem pavio curto aqui? Alguém se explode fácil aqui? Tem ou não tem, irmãos? Acontece. Tem gente que, olha, ela não tem paciência de esperar a fila do mercado para passar a própria compra do mês. Uma vez eu vi uma senhora que, irmãos, ela fez a compra. Quando ela chegou lá na fila do mercado para pagar a compra dela, ela desistiu. E ela saiu falando alto: eu não tenho paciência para esperar aqui nessa fila. Eu falei: meu Deus, não tem paciência para esperar, irmãos, pagar a compra do mês para sobreviver. Não vamos longe não, irmãos. Eu já vi pessoas saírem da igreja aqui de um culto, onde às vezes acumula 2, 3, 4, 5 pessoas esperando para falar com o pastor, e aí a pessoa lá no final da fila: outro dia eu volto, eu não vou esperar não, tem muita gente para falar com o pastor. Não tem paciência. Irmãos, é nesse requisito, né, nessa ação que muitas pessoas estão agindo na carne. Estão saindo da posição. Qual é a posição? A palavra de Deus. Se eu sair da palavra de Deus, eu vou perder, irmãos, eu vou perder ali o meu posicionamento da fé. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, o Crônicas 20, o verso de número 17, né? Nessa peleja não tereis de pelejar. Para você entender, o que é peleja? É luta, confronto, batalha, né? Então veja que o que está sendo dito aqui, irmãos, é que nessa luta, nessa batalha, não era para ser o que? Feito nada. Entenda que o que está sendo falado aqui é que naquela ação que estava acontecendo, irmãos, era para ele ficar parado, era para ele ter paciência e esperar as coisas acontecer. Agora, igreja, uma observação: nem sempre é para a gente se posicionar assim. Sim ou não? Senão vai ter gente que agora eu vou ficar de braço cruzado para sempre, né? Porque a palavra falou que não é para mim pelejar. Está bem claro, nessa peleja. Então, como resposta de Deus para você, nessa batalha que hoje você trouxe a Deus, nesse confronto que hoje você veio aqui para apresentar a Deus, você não vai lutar por ele, você vai ter paciência em aguardar o Senhor trabalhar e agir em seu favor. Amém, igreja? Porque Deus trabalha para aqueles que nele espera, confia. Enquanto eu estou esperando, enquanto eu estou confiando, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Só que se eu não tiver paciência, irmãos, eu vou agir na carne. E agir na carne é furada, né? E é onde a gente não pode ser levado. O texto que eu falei de Ana está em 1 Samuel 1,6. 1 Samuel capítulo 1, o verso de número 6. O diabo pode tirar alguém da presença de Deus? Não, mas ele usa pessoas para fazer a gente sair da presença de Deus. É ou não é verdade? Você já passou por situações igual a essa? Ao ponto de você não ter saído, mas olha, pastor, quase saí da presença de Deus. É aqui, o caso da Ana. Ana tinha uma competidora dentro da sua casa. Vamos dizer assim, irmãos, uma pessoa enviada por Satanás que irritava a Ana, que deixava a Ana
triste, aborrecida. Imagina aquilo que Penina fazia, falava: você não tem filhos, eu tenho filhos, eu sou mãe, você não é mãe. Imagina aquela ofensa, imagina aquelas palavras contra Ana. E o versículo está bem claro: e a sua competidora excessivamente fazia o que, igreja? A irritava. E o que está escrito aí? Porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Amém. O que eu quero dizer aqui para a igreja, nesse ponto aqui, é que o problema não é quem ou o que Satanás usa para nos atingir. Vou repetir, irmãos: o problema não é quem ou o que Satanás usa para nos atingir. Sabe qual é o problema, irmãos? Por que isso está me atingindo ainda? Entendeu? O problema não é a Penina. Se eu perguntar aqui, irmãos, na casa da Ana, quem é, a pessoa que está agindo errado diante do comportamento e até da fé? Alguém vai dizer: não, Penina, porque ela está perseguindo, ela está provocando, ela está deixando Ana irritada. Não, irmão, se a gente olhar, quem tinha um problema ali que precisava ser resolvido era Ana, no seu interior. Volto a repetir, igreja, entenda como resposta para muita gente: o problema não é quem o diabo usa, ou o que ele usa para te atingir. O problema é por que isso ainda me atinge. Por que isso ainda me atinge? Se eu estou na fé já há muito tempo, se eu já estou na presença de Deus há muito tempo, por que isso me fere? Se eu estou com Deus, isso não era para acontecer mais. Amém, igreja? Então aqui é uma reflexão que a gente precisa fazer. Você que está vivendo a fé, você que está na presença de Deus, o problema não é as pessoas que te perseguem. É porque irmãos, essa perseguição está te ferindo, está te machucando. Mas é porque eu sou ser humano. Não é isso não. Entenda, irmãos, Penina a gente vai encontrar em todo lugar. Imagina, vamos dizer aqui que Ana pedisse para Deus remover Penina da vida dela. Poderia acontecer? Poderia. Vamos dizer assim, não remover. Vamos dizer que Ana levantasse um clamor assim: Senhor, converta a Penina, Senhor, transforme ela, que ela seja verdadeiramente transformada. E aí, irmãos, o que iria acontecer? O problema seria resolvido? Não, porque o problema que estava acontecendo não era Penina. O problema era que no coração, no interior da Ana, havia ainda brecha. Ainda, irmãos, o que Penina fazia, ela sentia com uma intensidade muito grande, muito forte. Entenda, igreja, Penina vai existir em todos os lugares. Se Deus remove a Penina aqui, sabe o que o diabo faz, irmãos? Lança Penina versão 2. Venceu a versão 2, vem a 3, vem a 4. Penina sempre vai existir. Eu que tenho que estar, irmãos, eu que tenho que estar no Espírito, para que tenha eu paciência para lidar com as peninas da vida. Eu que tenho que ter paciência, irmãos, para então lidar com a esposa, com os filhos. Não o que eles fazem comigo que me tira a paciência. Eu estava dizendo para a igreja à tarde, irmãos, vamos dizer aqui, vamos analisar aqui. A Bíblia está dizendo que a Penina irritava, provocava a irritação na vida da Ana. Sim ou não? Mas quem que ficava irritada? Era a Penina? Não. A Penina apenas provocava. Veja, igreja, o problema não é as pessoas.
O problema é eu não vou aceitar essa irritação entrar no meu coração, na minha vida. Eu não vou aceitar essa chateação fazer parte do meu dia a dia. Eu não vou aceitar esse mal me acompanhar, estar comigo, né, sempre ali, não. Irmãos, a Penina apenas era, vamos dizer, instrumento de Satanás. Agora, quem ficava irritada era a Ana, porque a Ana que tinha um problema no interior, vamos dizer, dentro dela, que precisava ser resolvido. A pergunta para nós refletirmos, irmãos, será que a gente não está igual a Ana? Porque a gente fala assim, mas é o fulano, é o ciclano, é o beltrano que está me perseguindo, me maltratando. E, irmãos, e se Deus tirar eles do seu caminho, você acha que o diabo, o inimigo, não vai levantar outros? Mas quando você está resolvido, quando no seu espírito, no seu coração, na sua vida, não, eu tenho o fruto do Espírito, a paciência, nada vai me tirar do Espírito, nada vai me fazer sair da posição da palavra de Deus. Eu não vou viver na carne, eu não vou viver agindo conforme o que o diabo quer que eu faça, para me tomar a decisão errada. Então aqui a gente precisa refletir, irmãos, que o problema não é a pessoa que atinge, mas o fato de você permitir incomodar com aquilo que a pessoa está te, atacando. Então vamos rever os nossos conceitos, vamos rever se nós estamos andando no Espírito, vamos rever se a gente está, irmãos, realmente com esse fruto do Espírito, a paciência. Pode a pessoa, irmãos, estar de uma forma nos perturbando, perseguindo, mas mesmo assim, eu vou ter paciência. Porque Paulo fala isso, eu quero ler com você, é Romanos, capítulo 5, o verso 3. Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos na onde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, igreja? Paciência. Vamos por parte aqui até chegar a paciência? Para não ficar algo assim, né? Mas como isso? Veja que Paulo está dizendo assim, irmãos, entenda. Ele está falando assim, em outras palavras, damos glória a Deus nas tribulações. Você faz isso? Você dá glória a Deus nas tribulações? Veja, irmãos, ele não está dando glória a Deus por causa das tribulações. Ele está dando glória a Deus nas tribulações. Entenderam, igreja? Porque tem gente que às vezes, quando a tribulação vem, ela para de glorificar a Deus, ela para de adorar a Deus, ela para de servir a Deus. Eu não tenho motivo para adorar, eu não tenho motivo para servir a Deus, porque é tribulação demais. Veja que Paulo está dizendo, e nós gloriamos nas próprias tribulações. Entenderam aqui essa primeira parte, irmãos? Paulo está dizendo que nenhuma tribulação pode, irmãos, impedir, pode me cessar de dar a minha honra e glória ao Senhor. Amém? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim, a tribulação não pode cessar você de orar e de adorar a Deus. Nenhuma tribulação. Por isso que ele está dizendo que mesmo nas tribulações nós gloriamos. Não é por causa da tribulação, olha, veio a tribulação, glória a Deus. Não é isso não, irmãos. Ele está dizendo que mesmo com tribulação, mesmo com luta, mesmo com as coisas que não estão dando certo, eu dou glória a Deus, eu adoro a Deus, eu oro, eu busco, eu glorifico ao Senhor.
E a pergunta é: será que estamos fazendo isso nas tribulações? Ou quando vem as tribulações, a gente interrompe a nossa vida de adoração a Deus? A gente interrompe, a gente cessa aquela sequência de oração. Não, depois que as tribulações parar, aí eu volto a orar. Não, irmãos. Glorie a Deus, dê glória a Deus, mesmo nas tribulações. Aí agora a parte final do versículo. Sabendo que a tribulação produz paciência. Vamos repetir? A tribulação produz paciência. E o que Paulo está dizendo? Que quando você começa a enfrentar uma luta, Deus está trabalhando em você na paciência. Às vezes você não entende aquela tribulação, aquela luta, irmãos, é para você aguardar, é para você ficar, tranquilo, confiar nele, acreditar que, ainda que as coisas fugiram do seu controle, não fugiu do controle de Deus. Amém, igreja? Diga comigo: Deus está trabalhando na minha paciência. Eu entendo dessa forma. A tribulação produz paciência. Quando eu estou em luta, Deus está me moldando, Deus está trabalhando, Deus está me aperfeiçoando para ser mais paciente. Amém, igreja? Glória a Deus. 1 Coríntios 10, 13. Vá um pouquinho à frente aí. 1 Coríntios 10, 13. Esse versículo aqui é para os cristãos, para os crentes, que estão, crente até o diabo é, né? Mas na verdade aqui é o cristão, aquele que está na fé. Não me veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Amém. Aonde nós somos tentados, igreja? Na carne. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas não use disso, irmãos, para o seu fracasso. E às vezes o crente, né? A carne é fraca. Aí a pessoa se apoia naquilo para então, não, olha, coitadinho dele, né? A carne é fraca, caiu, tropeçou. Irmãos, não aceite isso não. Jesus está dizendo assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que carne é essa? As emoções, os sentimentos, as vontades, os desejos. Aí que somos tentados. E quando somos tentados, não deixe o seu lugar. Qual é o seu lugar mesmo? Na palavra de Deus. A carne pode ser fraca, mas eu não vou deixar o meu lugar, né? As emoções, cada um sabe, irmãos, qual é a sua fraqueza. Sabe ou não sabe? Sabe, até o diabo sabe. Ele investe fortemente na sua e na minha fraqueza. Para quê, irmãos? Para a gente ser vencido. Para quê? Para a gente sair da nossa posição. Eclesiastes 10:4. Levantando contra ti o espírito mal, não deixe a sua posição, o seu lugar, a palavra de Deus. Então, irmãos, o que a gente precisa entender é que quando vem essa provação, essa tentação, essa luta, eu tenho que então, irmãos, ficar sobre a palavra. Eu tenho que ficar na minha posição que Deus me colocou, como filho de Deus. E aí, olha o que o versículo diz, ainda no versículo 13, na parte B, do meio: mas fiel é Deus. Diga comigo, irmãos, quando eu permaneço na minha posição que Deus me colocou, qual é a nossa posição? A palavra de Deus. Quando a gente permanece na palavra de Deus, o que acontece? Deus é fiel. Amém, igreja? Diga comigo: Deus é fiel. Tá aí, mas fiel é Deus, que não
deixará vos ser tentado acima do que podeis suportar. Tem tradução que até fala suportar. Deus é fiel. Quando eu e você permanecemos na palavra, irmãos, a fidelidade de Deus vai nos assegurar diante de qualquer tentação. Nós vamos poder suportar, porque Ele é fiel para nos suportar, para nos dar a condição de não tropeçar. Amém, igreja? E aí a parte final, o que diz aí na parte final? Como antes da tentação, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus já te deu algum escape, irmãos? Você já se escapou de alguma situação que você olhou para trás e falou assim: jamais eu imaginaria se escapar daquilo? Já aconteceu isso com você? Talvez um acidente, algo, sei lá, algo que você passou ao ponto quase morreu, algo que você falou, foi por um triz, olha, passei sufoco, foi apertado, mas fiel é Deus, que me manteve sob a palavra e que me deu o que, igreja? O escape. Deus continua sendo fiel. E se você permanecer sobre a palavra, irmãos, olha, Ele vai continuar dando escape para a sua vida. O escape é solução, o escape é saída. Quantas emboscadas o diabo preparou para te devorar, mas você se escapou. Deus deu escape, você saiu. Por que, igreja? Porque Deus é fiel. Você crê nessa fidelidade de Deus? Diga comigo: meu Deus é fiel. Glória a Deus. Nessa tradução diz, Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída, um escape. Amém. Vamos ficar com a tradução que fala escape. Diga comigo: Deus deu escape. Você crê que Ele vai continuar dando? Mas quando Ele vai continuar dando? Quando eu e você não sair da nossa posição que Ele nos colocou, que é a palavra de Deus. Amém? Aí a parte final, que diz aí: para que possais suportar. Amém. Aqui eu entendo, irmãos, que se eu e você tivermos paciência, se a gente souber esperar, se a gente tiver, irmãos, ali, a longanimidade, longo ânimo, nós sempre vamos desfrutar dos escapes que Deus sempre dará para nós. Sabe, o escape de Deus virá para você, irmãos, na longanimidade. Quando você tem paciência, quando você aguarda, quando você sabe esperar, quando você menos espera, Deus já te tirou daquele sufoco, Deus já te tirou daquele aperto, daquele laço do passarinheiro. Você vai olhar, olha, mas o que aconteceu? A fidelidade de Deus me deu escape, a fidelidade de Deus me deu vitória diante desses inimigos. Amém, igreja? Diga para o irmão que está perto de você, a pessoa próxima, diga assim: não existe batalha que você não suporte. Sabe, irmãos, Deus está dizendo assim: olha, quando nós temos paciência, não existe batalha, não existe luta, não existe adversidade, que a fidelidade de Deus não vai prevalecer. A fidelidade de Deus vai prevalecer sobre a nossa vida. Amém? Eu quero terminar lendo com você Abacuque capítulo 2. O verso de número 3.
peço a você, se você puder, se ainda não está, grife, marque, registre aí na sua Bíblia esse versículo. Vamos ler? Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e agora, e não mentirá. Vamos ler em voz alta? Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amém. Glória a Deus. Olha só, se tardar, tenha paciência. Pastor, eu estou na luta, crendo que o milagre vai chegar, mas e se tardar? O que o versículo diz? Espere-o. Eu vou falar aqui, irmãos, responda para mim, por favor, em voz alta. Espere-o, ou espera-o, como diz aí nessa tradução, né? Vamos lá. Se tardar, não, pode ser melhor, né? Vamos lá. Se tardar, espere. Vamos lá. Você crê, irmãos, na salvação da sua família? Mas e se tardar? Espere, tenha paciência. Você crê, irmãos, que Deus pode mudar a sua situação? Sim ou não? Mas e se tardar? Espere, tenha paciência. Você crê, irmãos, que Deus pode fazer você prosperar? Sim ou não? Sim. Mas e se tardar? Espere. Só que, irmãos, a gente não foi ensinado a esperar. A gente, na natureza humana, quer logo resolver. Sabe, olha só, eu vou usar aqui as mesmas palavras. Sabe, o que muita gente aprendeu por aí? Eu estou buscando pela salvação da minha família, mas e se tardar? Eu saio da igreja? Eu deixo a presença de Deus? Se tardar a prosperidade, eu vou embora, eu vou para macumba? Entende, irmãos, o que muita gente está fazendo? É agir fora da direção da palavra. Deus está dizendo, irmãos, você está buscando algo, está tardando, aguarde, tenha paciência, espera-o. Amém, igreja? Vamos lá, em voz alta, mais uma vez. Se tardar, espera-o. Esperar é o que, igreja? Seja paciente. Tenha paciência. Você precisa gravar isso no seu coração. Se está demorando, se tardar, eu vou ter paciência. Eu vou aguardar no Senhor. A promessa do Senhor não falha. Veja que o versículo termina dizendo: certamente virá e não tardará. O que Deus prometeu, irmãos, não vai tardar, não vai atrasar. Só que nós queremos no nosso tempo e esquecemos que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente quer imediato, a gente quer logo, a gente quer para ontem. Só que o tempo de Deus é diferente. Vamos terminar com essa lição, igreja? Aquela vitória que você tanto espera, você crê nela? Mas e se tardar? Espere. Na salvação da família, você crê? E se tardar? Espere. Na sua prosperidade, você crê? E se tardar? Espere. Espere. Tenha paciência. Não seja impaciente. Não seja, irmãos, uma pessoa que venha dar brecha para o inimigo, irmãos, jogar tudo a perder. Vou terminar já. Mas você já viu, irmãos, que o diabo não precisa de muita coisa para destruir uma família? 2 minutos, 1 minuto que seja, já é suficiente para o diabo destruir uma família, um casamento, uma empresa. Irmãos, o diabo, ele não precisa de muito para trazer destruição.
né? Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que por falta de longanimidade, por falta de paciência, questão de minutos, nós estamos dando brecha para o diabo fazer o que ele bem quer, para fazer a gente ser devastado, destruído. Na falta da paciência, mas pastor, eu fui só impaciente 1 minutinho, já era o suficiente, já foi o suficiente. Tem gente que, irmãos, na falta da paciência de 1 minuto, o diabo faz um estrago na vida dela. Então, se tardar, espere. Se tardar, eu vou permanecer na paciência. Se tardar, eu vou permanecer no Espírito, porque no Espírito o fruto da paciência está em mim, né? me controlando, sobre mim, né? O Espírito de Deus está em nós, habita em nós. Então, o que a gente precisa entender, irmãos, na falta da paciência, o diabo está destruindo a vida de muita gente e fazendo o inimigo, criando situações, usando pessoas para tirar ela, né? Não diretamente, mas fazer com que ela então force. Não, eu vou sair da igreja, vou sair da presença de Deus, não adianta nada, né? Vou embora. Volto a dizer, irmãos, o diabo não pode tirar a gente da presença de Deus, mas ele usa pessoas, ele usa meios, ele usa circunstâncias para nos forçar. Não, eu vou sair da igreja, eu vou sair da presença de Deus, não adianta nada, está tardando, eu oro e nada acontece, eu oro e não vejo uma resposta. Irmãos, aprenda com o profeta Abacuque: se tardar, eu vou ter paciência, eu vou esperar, eu vou aguardar no Senhor, o Deus da minha salvação. Ele não tarda. Amém? Muda aí a tradução, por favor. Vamos ver uma outra tradução aí. Esta é uma visão futura, né? Que descreve o fim. Tudo se cumprirá. Se parecer que demorar a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. Guarda isso, certamente acontecerá e não se atrasará. Amém. Que o Senhor, que o Espírito de Deus fale mais ao teu coração, que a gente possa, irmãos, verdadeiramente desfrutar do fruto do Espírito, que tem a qualidade por nome de paciência, longanimidade, longo ânimo, né? Paciência é o que a gente precisa ter para então viver uma vida melhor, para glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você do YouTube, das redes sociais, compartilhe, mande para alguém que talvez está vivendo impacientemente, né? Sem estar com a longanimidade. Ela precisa entender que o fruto do Espírito da paciência pode também fazer parte da vida dela. Deus abençoe.